noite, servidores e servidoras e toda a população de São José que nos assiste. Os servidores públicos municipais são aqueles que executam as políticas públicas na nossa cidade. É quem garante a continuidade dos atendimentos. Reconhecendo a importância desse momento, a diretoria do Sintran de São José decidiu realizar, para as eleições municipais de 2024, entrevista com os candidatos e candidatas à Prefeitura de São José. O objetivo dessa entrevista é proporcionar para vocês a oportunidade de conhecer e avaliar bem os candidatos e as suas propostas em temas que impactam as nossas vidas todos os dias. As regras dessa entrevista já foram explicadas com antecedência, aceita pelo candidato. Também já publicamos um vídeo aqui nas nossas redes sociais explicando para vocês. Todos os candidatos foram convidados de forma igualitária para essa atividade, mas infelizmente alguns não querem discutir a cidade com os atores principais da manutenção dela. É importante ressaltar também que os temas dessa entrevista foram levantados na Assembleia do dia 12 de agosto, que aconteceu no Colégio Maria Luísa de Mello. Hoje a gente começa com a entrevista, então, com o candidato a prefeito Antônio Battisti, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, candidato, tudo bem? Conte aí pra gente aí em um minutinho, quem é você? Então, Grazi, eu sou morador de São José há 58 anos, sempre estudei aqui em Campinas, escola pública, Laércio Caldeira de Andrade. Na época que para fazer o primeiro grau, com 12 anos eu estava estudando à noite com a luz assim que não dava para ver nada, era a neblina. Então eu conheço a nossa cidade de muito tempo, né? E sempre ligado também, desde a minha juventude, ao movimento estudantil, ao movimento partidário, nunca mudei de partido. E as causas sociais, né, e reivindicatórias, elas sempre me aproximaram muito. Sempre eram, sabe, a hora que eu vi, eu estava no meio de um movimento de reivindicação, seja no bairro, seja na universidade, seja depois já trabalhando, né? E sou casado, minha mãe morava aqui em Campinas, meu pai hoje não estão mais conosco, Ana Esperandio Battisti e Arthur Battisti. Somos 6 irmãos unidos, e nesse momento agradeço muito o convite formulado pelo sindicato, né? Isso significa o respeito e colocar as eleições num ponto central dentro dos serviços públicos que são tão importantes para a população, principalmente para os mais pobres. Certo, muito obrigada. Vamos para a primeira pergunta, então. Nos últimos anos, os servidores públicos municipais, eles alcançaram importantes avanços em seus direitos, graças à negociação coletiva e à luta sindical. O Sintran celebra a conquista do plano de carreira de pós-graduação no magistério, a revisão de algumas tabelas salariais de algumas categorias que tinham baixos salários, a isonomia entre os planos de carreira na promoção vertical dos servidores, o aumento do menor salário municipal. No entanto, a gente ainda tem reivindicações históricas que, se forem atendidas, terão reflexo direto na valorização dos profissionais e na eficiência do serviço prestado à população, e serão incentivos para a permanência dos nossos servidores na Prefeitura de São José. Destacam-se principalmente a revisão da lei do piso municipal, passando para 2 salários mínimos, é uma das reivindicações, né? A revisão das progressões verticais para que elas sejam cumulativas, a aplicação dos reajustes dos pisos nacionais anualmente na carreira dos servidores e de forma automática, e, por fim, a necessidade de justiça salarial, com uma ampla revisão das tabelas salariais, né, dos planos de carreira, estabelecendo uma divisão mais justa, com estabelecimento de pisos municipais por nível de formação. Então, fica a pergunta, né? Caso o senhor for eleito, como você pretende solucionar essas demandas de equiparação de direitos, valorização salarial dos servidores, inclusive para que a gente possa parar de perder profissionais para outras cidades, para o estado? Olha, Grazi, a
a valorização do servidor, né, ela tem que ser compartilhada com as responsabilidades que o servidor tem em relação aos serviços públicos da população. A nossa meta é trazer uma nova... Muitos servidores estão em disfunção, eles passam num concurso, depois continuam a estudar. Então, nós queremos fazer com que todos os servidores do município, não só da educação também, que já tem, mas da saúde, do quadro administrativo e do quadro técnico também, né? Primeiro, ter quadros salariais. Por exemplo, nós não temos na Fundação de Cultura, nós queremos quadro salarial na Fundação de Cultura para ter concurso. Então, eu digo que a ex é mãe do atual. E eu serei o pai do concurso público e da valorização do servidor público. No que toca à disfunção, a ideia é criar uma gratificação especial, que é uma gratificação complementar, né, para aquele servidor que está em nível médio e tem um diploma de nível superior. Para aquele servidor que tem um nível médio e tem uma pós-graduação, ou que tenha um doutorado. Para que tenha aquele servidor na carreira com uma complementação para que equiparar, pelo menos com o inicial de carreira, né, do nível superior. Para que ele tenha o estímulo para continuar estudando e amanhã depois passar para o concurso para o nível superior. Mas até que isso aconteça, ele acaba fazendo o serviço com funções mais complexas, né, com atribuições mais complexas. Tendo um detalhamento das funções de cada servidor, né, porque é muito ruim o servidor ser demitido e não sabe qual é o limite das suas responsabilidades. Então, os planos de carga de salário eles devem ser revisados naquilo que toca às atribuições. E é com base nas complexidades das tuas funções, da tua responsabilidade, que nós temos que atribuir a isonomia, a equidade salarial no meio dos servidores. Então, para o nível superior, é estender a gratificação 10, 15, 20, aí a gente depois vai verificar até o máximo que pode ir, para que o nível superior, que exerce nível superior, tem especialização, tem pós-graduação e tenha doutorado, a exemplo da educação, e melhorar também os índices de graduação para o nível para a educação, né? Estendê-la para todos os demais setores das secretarias, autarquias e fundações do município. Basicamente, o concurso, né? Como eu já falei, a ex é mãe do atual, o atual é o pai da reforma administrativa que confiscou o salário dos aposentados, e eu serei o pai que vai revogar a reforma da Previdência, feita pela ex, que é mãe do atual, e vou revogar também, que foi feita por ela também, e vou revogar também a lei da Previdência, que foi feita pelo atual. Certo. E aproveitando esse assunto, a gente já vai entrar então para a segunda pergunta, que é justamente sobre isso. A Prefeitura de São José tem aprofundado a sua transferência de gestão dos serviços públicos para a iniciativa privada, né, através das terceirizações, das contratações por organizações sociais, que são as OSs, e com isso tem se apresentado alguns grandes problemas, né? Por exemplo, a falta de transparência e dificuldade de fiscalização, a rotatividade de profissionais constante, o que tem atrapalhado a continuidade, a qualidade e a consistência dos serviços que são prestados à população, o aumento de assédio moral sobre esses trabalhadores terceirizados e de OS, né? Inclusive com denúncias públicas de cobrança de apoio político partidário desses trabalhadores, desses profissionais, para partidos e candidatos específicos, né? O chamado cabide de empregos de gestores e vereadores, onde cada trabalhador terceirizado é indicado por uma liderança política, e, por fim, o gasto excessivo mesmo de recursos públicos com essas empresas, né, que não são efetivas e que custaria mais barato para o município se fossem aplicadas na chamada dos candidatos classificados no concurso. Os servidores municipais defendem que a promoção de concursos públicos ela é essencial para a recomposição, para a renovação do quadro funcional, garantindo relações de trabalho mais justas, continuidade e consistência na execução das políticas públicas
e também a garantia de direitos previdenciários aos servidores públicos municipais. E só mais uma coisa que é importante reforçar, que há um aprofundamento na situação de adoecimento dos servidores no momento, justamente pela sobrecarga de trabalho, a vacância dos cargos públicos que há anos não são preenchidas e a ineficiência aí dessas empresas terceirizadas e OS para lidar com Sim, isso, né? E a falta de chamada dos concursados, os claro. concursos que estão vigentes, né? Então, como que você pretende realizar novos concursos, convocar aprovados, dar posse, substituir hoje esses cargos que são ocupados pela terceirização? Primeiro, toda secretaria, toda autarquia e toda fundação tem que ter quadro de pessoal efetivo. É impossível, cada governo que entra troca tudo, né? Chama quem ele quer, e aí não qualifica e não profissionaliza um setor como o da cultura tão importante, né, para o município. Dito isso, concurso para todos os setores, de forma especial na saúde, para substituir as OS. Revogar os contratos com as organizações sociais. Elas não são empresa, são grupos de amigos, sócios de políticos, que manuseiam a saúde em proveito próprio e podem desviar medicamento, como quiserem. Volta a gestão pública com gente da casa comprometido com saúde pública de qualidade, que respeite o Conselho Municipal da Saúde, que respeite as determinações e regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, nós temos uma verticalidade e uma relação para cumprir com o plano nacional. Tanto no que toca as questões de vacina, né? Porque quanto mais vacina você adquire, uma possibilidade de ter maior recurso. E agora, o que é que eu mudaria, né? Eu criaria funções executivas de confiança, restrita aos servidores efetivos, e cortaria 50%, até 50% dos cargos comissionados da Prefeitura Municipal do São José. Quando sai um prefeito, ele tem que saber que existia um conselho municipal, que há regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, que ele tem que cumprir. Então, quando sai um prefeito, a secretaria da fundação fica, a Fundação de Cultura fica, ou a secretaria, elas ficam acéfalas. Aí começa tudo novamente. Ou seja, não há o registro histórico de tudo que você fez de bom ou daquilo que existe de ruim para melhorar. Ainda você falou, repete mais um ponto aí para mim, porque eu fiquei nessa parte dos cargos comissionados e avancei um pouquinho. Do adoecimento. Do adoecimento. A questão do assédio moral. O sindicato vai ter que acompanhar. Ou seja, não há inquérito, não há um processo administrativo que não tenha um acompanhamento do sindicato. O devido processo legal é do início ao fim. Tratar com cuidado, respeitar as pessoas envolvidas, né? Porque também não pode haver o pré-julgamento, nem o julgamento antecipado, muito menos jogar alguém para os leões. Então, com muito cuidado, porque nós podemos estar destruindo famílias, mas também se fizer vistas grossas, é pior ainda, né? Então, assédio moral ele vai ter que ser ter participação no Conselho do Ministério Público, se tiver que ter o assento com o observador do Tribunal de Contas, se quiser ter o observador, a OAB, se quiser ter o observador, né? Nesse processo, ter acesso antecipado a todo o processo, porque isso destrói um profissional, leva ele ao adoecimento, leva ele à depressão, leva ele à situação de suicídio, inclusive, a bebedeira, né? Bom, vamos para a terceira pergunta, que é sobre previdência, né? Em 2019, os trabalhadores de todo o Brasil foram duramente atacados aí com a reforma da Previdência, que trouxe muitos retrocessos nos nossos direitos previdenciários. Entre as medidas impostas pela reforma para os servidores, destacam-se aí o aumento do tempo de contribuição, da idade mínima para aposentadoria,
mudanças nos cálculos dos benefícios, aumento da alíquota de contribuição de previdência e o confisco aí da aposentadoria dos nossos servidores inativos, né? Em São José, os servidores sentiram todos esses efeitos diretamente, principalmente no aumento da alíquota, que passou de 11 para 14, sem qualquer compensação financeira até agora, assim como o pagamento dessa alíquota passou para os servidores inativos, que antes tinham um teto de 7 salários mínimos, e agora está com um teto de 2 salários mínimos. Todos tiveram mudanças que afetaram de forma grave as nossas condições de vida numa época que mais a gente precisa, né? Para consulta, para remédio, para descanso, para lazer. Se o senhor for eleito, o senhor se compromete a propor a revogação do desconto de 14% imediato. E a revisão da alíquota da Previdência para os servidores ativos? Imediato. Ela não pode ser imediato porque a lei precisa prever 3, 4 meses, né, para ela entrar em funcionamento. Mas o confisco salarial, que nós chamamos que é o 14%, que incide sobre a remuneração ou os proventos de aposentadorias e pensões, ela é um crime. Aqui ela é criminosa, ela é inconstitucional, porque não há déficit da Previdência. A possibilidade de descontar 2 aposentados alterar o índice é se houvesse um déficit, e ele tinha que ser num período curto, e não tem. Então, o próprio STF já está derrubando as leis federais, a projeto de lei a nível nacional, porque vários estados brasileiros, inclusive São Paulo, revogou. Antes de 2000, antes da última eleição, 2002, né? O Jorginho prometeu mudar e aí logo em seguida também fez o confisco. Então eu estou falando aqui para os servidores federais, para os servidores estaduais, especificamente para os municipais. Eu sou o Batista, candidato a prefeito, e se eleito vou revogar sim o desconto de 14% que incide de 2 salários mínimos até 5 salários mínimos, 7.500, ou seja, todo mundo que ganhar abaixo de R$ 7.800 não terá desconto da Previdência, seja ele aposentado ou pensionista do município de São José. Todo esse dinheiro que é descontado, ele não vai para o mercado. Então nós estamos fazendo um desconto ilegal, inconstitucional da vida do servidor e estamos retirando dele a condição de vida, a condição de se alimentar melhor. Porque um aposentado que recebe R$2.000, R$2.500, R$3.000, vamos dizer, 2 salários mínimos, chega no final, você, 4.000, né? Se descontar 14% sobre R$1.000, acima dos 2 salários mínimos, é 140 por mês. Vezes 13, porque tem o 13º salário, né? Vai dar 1.300, vai dar quase R$2.000. Você desconta os 14% do aposentado, estou falando só sobre 1.000. Você vai tirar um salário bruto por ano. É um roubo. Agora, engraçado, hein? Escuta essa. Eu acho que você sabe. O atual, que tem a mãe, né? Do atual, tem a mãe e tem o atual. Sim. Ele, o atual, deu um aumento de 40% ou 60% para ele, porque ele é procurador aposentado. Então eu peço para o servidor, venha comigo. Eu só não sei fazer uma coisa: roubar, assaltar, fazer licitação fria, fazer licitação dirigida, receber material e não entrar no almoxarifado, sair o caminhão pelo outro lado. Nós fizemos uma auditoria na época da saúde, com um contrato de 4,5 milhões na época do Fernando Elias, que era um contrato falso, onde a metade desse contrato era a contratação de computadores e de assessoria. Nós fomos fazer uma inspeção no almoxarifado da prefeitura, para quem não sabe, eu fui vereador por 12 anos, e nessa auditoria nós constatamos que não tinha controle da dispensação da medicação, para onde ela ia. Tem um programa contratado de uma empresa de Joaçaba que permitia que, a partir do momento que você entra no médico, você já faz a descrição de tudo que ele tem e mais a medicação. Acabou o tempo. Isso... Não.
Vamos lá. Acabou o tempo? Acabou Desse ponto? Desse ponto. Vamos para outra. Então, Previdência é isso, é revogar a reforma da Previdência em tudo aquilo que tira o direito do trabalhador e tirar todos que ganham até R$ 7.800, aposentados e pensionistas, dar a isenção da contribuição previdenciária de São José Previdência. Sei. Vamos para a última pergunta, que é sobre representação sindical. O Sintran, sindicato com mais de 35 anos de existência, é o legítimo representante legal das servidoras e servidores do Serviço Público Municipal de São José. E a existência dos sindicatos, a obrigatoriedade da negociação coletiva, o direito à participação das atividades sindicais, o direito à greve, são direitos constitucionais. Além disso, práticas antissindicais constituem ilícito punível na esfera trabalhista, porque violam a lei, a Constituição Federal, normas internacionais, como, por exemplo, negociar com terceiros sem a presença do sindicato, atacar a estabilidade dos dirigentes sindicais e restringir a liberdade dos servidores de associação sindical e de greve. Então fica a pergunta, candidato, caso eleito, como você pretende conduzir a relação com o Sintran, seus dirigentes, os servidores públicos municipais, principalmente a respeito dos direitos de negociação coletiva, a resolutividade de problemas nas condições de trabalho que existem hoje e a participação dos trabalhadores nas atividades sindicais? Grazi, vamos exercitar aqui. Vamos que hoje fosse 2 de janeiro. Há 10 dias. Dia 10 nós já sentamos. E você vai dizer, Batista, você prometeu voltar à eleição direta para diretora de escola. Volta. Você vai dizer, Batista, é preciso a USJ, você se comprometeu para que ela voltasse. Volta, chamamos todos os professores, sentamos e vamos fazer um plano acertado para o retorno da USJ. Você falou dos contratados, que são pagos por hora, de varrição de rua. Nós vamos criar uma fundação, uma autarquia de limpeza e varrição de rua, para aproveitar essas pessoas no primeiro momento e no segundo momento fazer o concurso público, mas tira a empresa terceirizada. Organizações sociais, sai as organizações sociais e nós vamos discutir com os servidores o concurso público, como vamos suprir aquele momento da saída deles, né? Vamos lá, o piso salarial. Né? Qual é o piso salarial? Vamos fazer os cálculos dos pisos salariais, verificar o que tem de comprometimento com a folha, mesmo que passe um pouquinho do limite legal da lei de responsabilidade fiscal, ainda é preciso ter 8 meses para se readequar. Portanto, nós vamos até o limite, onde for possível, né? E vamos trabalhar para que tenha mais arrecadação. Com isso, nós vamos reduzir a folha para ter o concurso público, vamos ter um servidor que não vem mais com um capataz bufando nas costas dele, como está acontecendo com o pessoal de varrição de rua. É uma vergonha isso que está acontecendo. Vocês fazem isso porque mostra a moral que vocês não têm. Não têm. Vocês vão perguntar, Batista, tem um contrato aqui, isso aqui está irregular. Vamos limpar todos os contratos, auditar todos os contratos, convidando a OAB no final para conhecer o projeto. Vamos levar o resultado para a Câmara de Vereadores de São José e vamos mostrar o quanto de economia. Eu sou formado em ciências contábeis, eu fui auditor de controle externo, fui dirigente de sindicato, sou com a especialização em administração pública, conheço de orçamento, conheço de todos os recursos que vêm do governo do Estado. Então isso significa você dar mais alegria para as pessoas, significa você dar condição de trabalho e condição de se alimentar, de viver, de investir, e todo esse dinheiro volta para o nosso município. Voltam depois em arrecadação, e isso forma uma corrente, uma roda positiva de olhar para frente e o trabalhador ganhando mais e ficar feliz. Entendeu? E não precisar trabalhar de garçom, não precisar trabalhar de vigia para fazer a complementação salarial. Então, eu encontrei um senhor lá na praça de São José, do Centro Histórico, e vi ele trabalhando assim com afinco, a praça toda bonitinha. Por que ele tem que ganhar 1 salário ou 2 salários mínimos? Aquilo não é importante, não é aquilo que embeleza, não é aquilo que faz com que as pessoas venham de fora para ver? Vou aproveitar todos os recursos do governo federal. Sou o único candidato do Lula
que tem portas abertas para trazer o desenvolvimento, o recurso para o microempresário. Vou fazer mais uma coisa, Graça. Vou acabar com uma cobrança da taxa de funcionamento que é cobrado dos pequenos comerciantes de São José. Com Batiste na prefeitura, acaba o alvará de funcionamento. Ele vai existir, mas não cobraremos mais. Uma vez a cada 4 anos para verificar se ainda existe a empresa. Ou seja, acaba com a taxa de funcionamento. E nós estamos trazendo para o governo do governo Lula, que está lançando agora, é um programa, isso é muito importante, só importante para finalizar, é muito importante para o pequeno e microempresário. Assim como houve o desenrola para o cidadão comum, e aqui em São José foram 8 mil famílias, e que tem uma dívida de 20 milhões de reais, e que o Lula, com o Programa Nacional do Desenrola, trouxe essa dívida para 2 milhões. 10% eles pagaram. E queremos fazer com o pequeno comerciante, do cara que trabalha na quitanda, o cara que trabalha vendendo uma roupa, se ele tiver uma dívida, aí a CNPJ, é entrar num programa do Desenrola para o CNPJ. E isso o ministro do Pequeno e Microempresário ele está fazendo. Então, o Sebrae vai estar conosco, que é o Décio Lima. Vamos ter uma gerência aqui funcionando. Então tem muita coisa de bom que o governo federal está fazendo e que o Batiste é único, capaz de buscar. Porque até as casas populares que foram construídas pelo Orvino, que não foi dinheiro do governo federal. Ele é tão burro que ele esquece de dizer que a UPA que está indo lá, né, é do governo federal. Por quê? Porque os bolsonaristas não querem a UPA se vir dinheiro federal. Entendeu? Quem ideologiza a educação e da saúde, entendeu? Não é o Conselho Nacional da Educação, são eles. Certo. Então, um forte abraço, vote no Batiste, né? Vamos dar a mudança, porque chega dessa oligarquia, os mesmos. O cara tem um bar, vai ser prefeito, vai ser vereador, entendeu? Rola de tudo no bar do cara, o cara vai ser vereador. Nunca tiveram tão perto da marginalidade. Certo. Da marginalidade, que não é da pobreza, da marginalidade mesmo, do outro lado, onde não existe justiça. Obrigada, Batiste. A gente agradece em nome da direção do Sintran, também dos servidores públicos municipais que estão nos assistindo. Agradecemos a sua presença, a sua participação aqui na nossa entrevista. Para todos nós é importante conhecer as suas propostas para poder tomar uma decisão consciente no dia 6 de outubro. E se você desejar, tem mais aí 2 minutos para fazer suas considerações finais. Primeiro, quem vai governar? Eu vou ser o síndico da prefeitura, e quem vai governar é o servidor. Eu trabalhei no serviço público, no tribunal, que não tinha nenhum cargo comissionado que não fosse efetivo, na área de fiscalização, na área técnica. E sempre funcionou bem. Muito melhor, só não fazia o melhor porque havia a restrição da cúpula em cima. Então, eu vou trabalhar com os conselhos municipais, da criança e do adolescente, da cultura, cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho Municipal da Saúde, cumprir as metas do Conselho Nacional, né, de Justiça, da Educação, em relação ao IDEB. O Tribunal de Contas apontou que o IDEB está estagnado, está reduzindo em São José. Olha, a 4ª cidade em arrecadação. É o índice de desenvolvimento do ensino básico. Entendeu? Então, há muitas restrições na saúde. As creches, a falta de creche, 32% das pessoas que precisam têm a condição, temos que chegar a 70%. Então, a creche em tempo integral, o ensino básico em tempo integral, né? Permitir que nós tenhamos uma alimentação saudável, impedir e acabar com uma licitação que fizeram, levaram 6 meses, uma licitação dirigida para comprar 16 milhões de reais em uniforme, em material didático, dirigida a tentar superfaturar, dirigir para a empresa do amigo ganhasse. É isso que o servidor do município quer? Que continue esta situação? Amanhã depois vai acabar a Previdência. Eles estão estourando. O município de São José hoje está com o caixa quebrado. E é por isso essa ganância de não querer sair do poder.
A obra da avenida da Beira Rio está no orçamento, 17 milhões de reais. Ela começa indo igual caranguejo, voltando para trás. Ela vai até a ponte e depois ela volta atrás. Então, meu forte abraço a todos vocês. Eu sou Batiste do 13. Espero que vocês também olhem os nossos candidatos a vereadores e vereadoras do PT, do PCdoB e do PSOL, porque nós precisamos mudar radicalmente a Câmara. A Câmara gasta 33 milhões de reais por mês. O suficiente para fazer mais uma UPA. Entendeu? Não dá. Assim não dá. Dinheiro não pode ir tudo para procurador, para aumento de procurador e tudo para a Câmara Municipal de São José. Tem que ir para a saúde, educação e para as creches em tempo integral. Certo. Obrigada mais uma vez para o candidato. Agradecemos também a todos vocês que nos assistiram essa noite, né? Boa noite para todo mundo. E não esqueça, dia 6 de outubro, né? Vote consciente e vote em defesa dos serviços públicos.